tá de volta com mais um episódio e dessa vez, mais uma vez sem Daniel Schettini. Incrível, cara. Vaza coisa de Switch 2, Daniel some. Vaza coisa do Game Freak, Daniel some. O que está acontecendo, Marcelo Vinícius? Ele tem que resolver os pepinos, né? Eu tenho certeza que quando alguma coisa dessa acontece, a caixa de e-mail e o Trello dele ficam uma loucura pra fazer o controle de danos, principalmente da Game Freak, né? Então quer dizer que o Daniel é o jurídico da Game Freak. E da Nintendo, e muitas vezes da série Zelda. O que, aliás, torna muito misteriosa a ausência dele hoje. Sim. Na verdade, esse programa foi adiado por diversas vezes por causa de Daniel e ele vai lá e some. Então, assim, ele é um criminoso. Essa é a verdade. Foi tragado por uma fenda para o mundo inerte. É verdade. Mas, Tainá Garcia... Diga. Vazou o Switch 2 aí? Vazou, hein? Dessa vez eu acho que foi um vazamento meio oficial aí. Por isso que o Dan sumiu. Eu achei muito engraçado, inclusive, que um simples logo da Nintendo num trailer causa tanto alvoroço, né? Eu fiquei pensando nisso de tarde hoje. Mas explica pra nossa audiência o que aconteceu. Então, do nada, de tarde, Marcelo Vinícius manda, assim, um trailer e um print do final de um trailer, que é o Yooka-Laylee, que ele foi anunciado pra mais plataformas. E aí o print que o Celos mandou era mostrando lá o logozinho do PlayStation 5, do Xbox Series X e só o logo da Nintendo. Ou seja, vai vir pra um console da Nintendo, mas qual console da Nintendo, né? É verdade. E o Switch roda esse novo jogo porque ele é uma remasterização completa, né? Se o Switch não aguenta nem o Echoes of Wisdom direito, imagina esse daí. Tá na hora já, né? Acho o Switch parrudinho até, pô. Acho que aguentaria, sim. Mas, Tainá, Diga. a gente tem uma pequena aposta aqui de quando é que o Nintendo Switch vai ser... O Switch 2, né? O Super Nintendo Switch, que eu gosto mais. Quando é que ele vai ser anunciado? Você chuta uma data, assim? Precisa só um mês que você acha que deu. Assim. Um mês? Eu diria que até o final desse ano. É. Acho que talvez novembro. Tá perto. Novembro? É, acho que novembro. Olha aí. E você, Marcelo? Calma aí que eu vou até consultar meu calendário. O meu calendário? Ele vai consultar as fontes insider dele. Exato. Vai ser exatamente no dia 19 de novembro. Cravou? Cravei. Entendi. Cara, E se tiver certo, você foi o maior insider do planeta. Se tiver errado, é porque a Nintendo ouviu esse programa e decidiu adiar. ser insider é literalmente isso. É tipo aqueles videntes que vai no programa da Sônia Abrão, assim. Quando a pessoa erra, ninguém lembra. Uhum. Aí se ela acerta uma, acabou. Daí em diante você faz seu nome. É claro, né? Porque geralmente o vidente é tipo assim, a fim do mundo. Aí só vai ter uma oportunidade mesmo. Se ele acertar, já era. Ou então uma coisa muito vaga, tipo, um famoso vai sofrer um acidente. Tipo, famoso pra quem? O acidente é fritando ovo, é de avião, tipo, sabe? Aham. Quando você deixa aberto assim, você tá acertando, só que ao mesmo tempo não. Quando você crava igual eu fiz agora e acontece, pô, eu vou só esperar os milhões caindo na conta depois. Entendi. Então você errou querendo acertar. Ou talvez você não erre querendo acertar. Que nem a mais bela música. Isso é uma letra do Tiaguinho? Isso. Boa, boa. É o bom e velho joguei o verde pra colher maduro. Tá bom. Mas, falando de jogos que ainda rodam no Nintendo Switch original, no Nintendo Switch raiz, Nintendo Switch 2017, hoje vamos falar de um joguinho aí que saiu esse ano, né não, Tainá? Sim, sim. Esse ano a gente teve mais um Zelda, graças ao bom Deus, né? É minha franquia favorita, então todo Zelda é bem-vindo. Mas é um Zelda diferente, né? É um Zelda, pra mim, que é simbólico. Zelda Echoes of Wisdom, ele traz a Zelda finalmente jogável depois de 38 anos de história. E eu fiquei surpresa até que ele vai um pouco além disso, de só ter a Zelda jogável. Pra mim ele é muito simbólico por isso, mas depois que eu joguei eu senti que ele é meio que uma homenagem a tudo que a franquia fez até hoje, assim. Cara, é um jogo assim que eu fiquei com o coração quentinho do início ao fim, porque, de novo, é minha franquia favorita, eu sou muito fã. E acho que eles tiveram muito cuidado, assim, com o jogo, com a história e com os personagens também. Eles brincam muito, porque a Zelda tem essa... A franquia, né, ela tem essa lenda que tem uma estrutura, que meio que se repete. E ele brinca em mexer um pouco com isso. E eu acho que ele fez de uma forma super leve, super divertida. Acho que vai agradar, assim, quem gosta de Zelda vai gostar desse jogo, assim, na minha opinião. Legal demais. Eu fiquei meio triste que a Tainá ignorou a existência de Wind of Gamelon. Eu ia te perguntar isso, porque você colocou isso aqui na sinopse, eu não entendi porra nenhuma, porque em todos os lugares ninguém falava desse jogo. E aí explica isso aí, Marcelo. Esse jogo existe? Tá na timeline? Cara, não só tá na timeline, como é o melhor Zelda já feito. Wind of Gamelon é um jogo lançado em 93 para um console da Philips chamado CDI, e é um Zelda que não tem nada a ver com a Nintendo. Ele foi desenvolvido em parceria com a CDI no pior negócio da história da indústria de videogames. A Philips, a gente tá falando aqui de 93, foram 29 anos à frente. A Philips fez
A Animation Magic, na verdade, acabei de ver aqui, tem um estúdio chamado Animation Magic que fez esse jogo e fizeram a Zelda jogável. E ela tinha que salvar o Link, inclusive. Mas esse jogo ele não existe. Ele é um surto. Eu tô vendo aqui o jogo e é melhor que a gente esqueça mesmo, né? É isso que eu ia falar. Esse jogo a gente não fala sobre ele. Echoes of Wisdom é um plágio de um trabalho que já tinha sido feito pela galera do CDI. É. Esse jogo aqui é pra quem gosta de Zelda 2, né? Putz, não sei. Eu acho que é até um pouco além, assim. É de mudado com o Satã. Tipo, se você joga esse verde no Blue Sky, que não existe mais Twitter, né? É relativamente fácil você achar alguém defendendo o Zelda 2. Esses do CDI, cara, não tem como. É. Talvez a pessoa ache engraçadas as animações, sei lá. Cara, o Zelda 2 não tem como, é muito ruim, Marcelo. Pô, não, mas tem uma galera que curte, eu não tô zoando, não. É, mas tá mentindo, eu acho. Aí deixou com um pouco cego. Zelda 2 não dá. É ruinzinho demais, é muito ruim. O primeiro é muito foda, é muito maneiro, mas o Zelda 2 não tem como. Mas, não estamos aqui pra falar de Zeldas não protagonizados pela nossa querida Zelda, né não, Marcelo? Não, jamais. Pô, concordo muito com a Tainá em muitos sentidos. Eu acho que até pro Brasil é um jogo ainda especialmente simbólico pela questão do idioma, assim. E eu acho que esse jogo foi anunciado sem tanto alarde e talvez pela direção de arte, né, pelo estilo de Zelda que ele traz, que é aquele mais clássico, a galera meio que tratou ele como algo secundário. Eu fico com essa sensação e eu acho uma grande injustiça. Eu sinto que a gente vai ter uns takes não bem polêmicos, mas mais provocativos nesse episódio, assim, porque tem opiniões. Entendi. Então, vamos parar de furar a pauta e vamos lá, né? Furar a pauta? Gostou? Gostei, achei inovador. Então, já que você gostou, Marcelo, fala aí uma música pro nosso tururu de hoje. Cara, eu queria muito conhecer alguma música de End of Gamelon pra trazer, mas eu não conheço nenhuma. Pô, tem que ser Zelda's Lullaby, gente. Acho que não tem outra música. Então tá bom. Solta aí. Você consegue Zelda's Lullaby com batida de funk? Pô, seria Com incrível. certeza ele consegue. Se ele não conseguir, ele vai fazer. Gênio. Zelda Echoes of Wisdom. Tainá, do que se trata The Legend of Zelda Echoes of Wisdom? Qual que é a história? O que tá pegando? Então, como a gente já falou aqui sobre a Zelda jogável, né? Que esse é o maior diferencial do jogo. Basicamente, Hyrule tá sendo atacada pelo Ganon. O Ganon sequestra a Zelda. E no início do jogo a gente controla o Link. E o Link vai lá salvar a Zelda, como a gente faz em todo o jogo. Só que daí tem um twist. O Link, ele acaba caindo em uma fenda misteriosa que se abre no chão. E o Ganon também é sugado por essa fenda. E resta a nossa queridíssima Zelda resolver esse mistério das fendas e salvar Hyrule, né? Que é o maior diferencial do jogo. É a premissa inicial. Você fica pensando assim, o Ganon que fez alguma coisa e a gente precisa fechar as fendas pra salvar o Link que tá preso lá com o Ganon. E a gente, a partir disso, visita dungeons bem naquele estilo dos Zeldas 2D, dos Zeldas mais antigos ali da década de 80 e 90, com aquele esquema clássico, né, de dungeon com chefe e tudo mais, e a partir disso vai descobrindo certas coisas que estão rolando em Hyrule, mas essa é a premissa inicial, a Zelda que tem que resolver a treta, basicamente. Foi bem louco que isso foi muito bem explorado no anúncio do jogo, né? Eu acho que tinha bastante gente que tava esperando ou um novo remake, um remake de um outro Zelda 2D, tipo Oracle of Ages, Oracle of Seasons, alguma coisa assim, ou um port de A Link Between Worlds, que é a sequência de A Link to the Past pro 3DS. E no fim, meio que não é nada disso, mas também é um pouco um remake barra sequência de A Link to the Past que foi pra uma outra direção totalmente nova. Porque a gente vai falar disso, mas ele pega algumas coisas do mapa, né? Tem muitas semelhanças. E eu lembro do trailer que dava a entender que era um desses jogos, que poderia ser um remaster, poderia ser um remake. Porque o trailer começa com essa luta do Link com o Ganon e em seguida acontece o lance da Zelda sair. Pô, acho que todo mundo aqui lembra, né? Quando onde ela tá presa, o cristal que ela tá presa, ela se quebra e você pensa, não é possível. E aí o resto do trailer ela sai, tipo, olha pro reino e vem o logo do jogo. O que você sentiu nessa hora, Cardoso? Aliás, você tinha essa expectativa? Porque esse debate é antigo, né? Acho que com Tears of the Kingdom rolou muito. Nossa, será que a Zelda vai ser jogável e tal? Cara, eu fiquei muito surpreso, mas ao mesmo tempo eu já esperava um pouco porque eu sentia que era o caminho que a Nintendo tava indo pra essa
essas séries, tá ligado? Tipo, eu acho que era um momento certo e ao mesmo tempo era meio inevitável que isso fosse acontecer em algum momento, sabe? E eu acho que o Nintendo Switch é justamente o console que é feito pra esse tipo de experimentação da Nintendo, tá ligado? Porque é o console que vende qualquer coisa. Então, tipo assim, tipo, tudo que a galera colocar lá vai vender. Zelda tá super em alta, então, tipo, eu não via por que isso não aconteceria em algum momento, sabe? Então, tipo, todo jogo, por mais experimental que seja da Nintendo, tá performando muito bem no Switch, então, tipo, por que não fazer, tá ligado? E se eu não me engano, o jogo, tipo, utiliza como base pra ser feito o próprio motor gráfico do Link's Awakening, né? Porque é muito parecido, né? Só que ele dá uma expandida na coisa toda. Ele foi feito pela Gresso, que foi justamente quem trabalhou nesse remake. E é uma empresa que, se você for puxar o currículo dela, eles já têm um histórico considerável com Zelda. Porque eles estão... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eles estão trabalhando com Zelda desde o remake de Ocarina of Time pro 3DS, que a Tainá adora. Pô, nunca falei mal, tá? Só não quero. Nunca falei mal, mas pra longe de mim essa desgraça. Exato. Pô, mas é legal, pô. Nossa. Ó, a Gresso começou a trabalhar com Zelda justamente em 2011, com Ocarina of Time. Eles fizeram o remake / remaster / sei lá que raios de Majora's Mask também. Aquele Triforce Heroes. E depois eles vieram com o Link's Awakening em 2019. Nesse meio tempo, trabalharam com outras séries da Nintendo também, tipo... Geralmente portes, né? Acho que eles portaram Luigi's Mansion pro 3DS. E... tô esquecendo de algum. Mas enfim. Luigi's Mansion que é GOT, né? Em qualquer lugar que sair é maravilhoso. Sim, fantástico. O que eu acho mais impressionante é que a empresa começou num remaster, porque eu acho que chamar o Ocarina of Time 3D de remake é meio que forçar a barra, assim. Ele é e não é, né? Um remake. É, e aí eles foram subindo degraus. De port vai pra remaster, vai pra começar a trabalhar em jogo fazendo várias adaptações, aí vai pra um remake de Link's Awakening, que eu acho que eles acharam esse estilo de arte que, pô, é o que mais chama atenção no jogo, e agora é um jogo totalmente novo, né? Eu tenho uma curiosidade, eu vou ser sincero. Audiência, eu não joguei o jogo, estou aqui de curioso. Eu tenho uma dúvida, porque assim, o nosso querido Link, ele é o herói que não fala, né? Ele é o herói mudo, calado e tal, não sei o quê. A Zelda, a gente, né, ouve ela falando, a gente vê ela falando no Tears of the Kingdom e tal. Como é que é esse papel, assim? Como é que ela é nessa história? E o que diferencia pra caramba ela do Link na parte da história do jogo em si? Então, por algum motivo que eu, pra ser sincera, não entendi, eles optaram em fazer a Zelda como uma protagonista silenciosa também. Caralho, qual que é o sentido disso? Pois é. É que agora ela é protagonista. Então, e eu tava esperando que ela falasse, né, e tal, e eu achei isso um pouco esquisito, porque seria o que ia diferenciar também mais ela do Link, né? Sim. E eu achei curioso também que tem uma parte no jogo, eu acho que ela é opcional, se eu não me engano, é um itemzinho que você acha numa casa, e ele basicamente explica por que o Link não fala. E aí eu falei, legal, deu motivo pro Link não falar, mas por que a Zelda não tá falando? Aí eu fiquei um pouco confusa. Mas eu achei isso um pouco estranho, eu preferia que ela falasse, porque, enfim, que nem o Cardoso falou, a gente já viu ela falar em todos os outros jogos que ela já participou. E achei um pouco estranho, talvez eles não quiseram, sei lá, ser um pouco audaciosos, não sei. Mas eu achei um pouco esquisito, eu preferia que ela falasse, porque o Link, né, vira até meme, assim, já, ele não falar e tal, só berrar. Sim. E é uma coisa muito dele. E eles realmente optaram por esse caminho, eu não entendi, mas... basicamente, em relação a isso, é igual o Link, sabe? Ela acaba se diferenciando na jogabilidade mesmo. Que ela, na verdade, não tá completamente sozinha, né? Ela tem um companheiro chamado Tri, por conta da Triforce, né? Badunts. Mas enfim. Eu achei que fosse, sei lá, que ela fosse gaúcha. Não. É gaúcho que fala Tri? É. Gaúcho e São Paulino. É tri legal, né? É, então. E aí o Tri acompanha ela e ele concede uma varinha mágica pra ela, que ela pode basicamente copiar o formato de alguns itens e de todos os inimigos e criar um clone daquilo, né? Por exemplo, sei lá, às vezes ela encontra uma cama, você pode copiar a cama e depois criar clones da cama, assim, de forma limitada, porque o Tri, ele tem meio que um rabinho, então você pode consumir o rabinho dele pra fazer os clones, mas uma hora acaba. E aí, essa é basicamente a mecânica principal da Zelda, que você usa tanto na exploração quanto no combate. Na exploração, pra mim, acho que funciona muito bem. Então ela é meio que uma maga? Ela usa uma varinha e faz magia, basicamente, por conta do Tri, assim. Faz summons, como diriam, invocações, né? Sei lá. Sim. E o Tri, ele tem o poder de fechar as fendas, então ele também tá envolvido nesse mistério, né? E enfim, ele tem uma parte importante na história, além de só ser um companheiro. E pra mim funciona muito bem essa mecânica de clone na exploração, porque me lembrou muito o conceito de liberdade do
do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom. A gente falou muito aqui que ele tem a estrutura 2D, né, os dungeons e tudo mais dos Zeldas antigos, mas eu senti que o DNA dele é dos Zeldas mais novos. Por isso que eu achei ele tão legal no sentido dele ser simbólico e ser uma homenagem pra franquia como um todo. Porque Zelda, apesar de manter a mesma lenda, os mesmos personagens, manter algumas coisas fixas, todo jogo traz coisas novas e conceitos novos. Traz um frescor novo. E eu senti que esse jogo, ele homenageou completamente isso, assim, sabe? De uma forma super inventiva. E pra mim, na exploração, funcionou pra caramba, sabe? Porque você pode fazer um monte de gambiarra pra você solucionar puzzle, sabe? Não tem só uma solução quando você dá de cara com um quebra-cabeça. E pra mim isso, assim, é muito divertido. E em comparação até com a estrutura dele com o Link's Awakening, ele é muito mais livre e aberto pra você andar. Por exemplo, o Link's Awakening você tem muita parede invisível e você não consegue descer de uma plataforma pra outra, por exemplo, quando você tá andando ali pelo mapa aberto. Aqui você já pode fazer o que você quiser. Nossa, sério? É, você não consegue descer direto. Eu não joguei o Link's Awakening. Porra. Tá na minha fila aqui. Maravilhoso. É, então. Eu joguei o de Game Boy. O remake eu não joguei. É, então ele é, tipo, limitado nisso, sabe? Então você sempre tem que descer pela rampa e tal, dar muita volta. E esse aqui é total livre, sabe? Teve uma hora ali que eu tava subindo até a montanha lá e eu não deveria estar indo lá, mas eu pensei, pô, vou tentar colonar um monte de cama e tentar chegar lá em cima porque eu vi um pedaço de coração. E aí eu consegui, sabe? Mas eu claramente não podia estar lá naquele momento. Mas eu gosto desse tipo de liberdade porque me lembra de novo muito, né, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. E achei que eles fizeram isso muito bem, assim. Eu gosto de jogo que ele dá liberdade de escolha pra você dentro do gameplay, sabe? Ele usa a interatividade dessa forma. E pra mim funcionou, assim, super fluido. O que você achou, Celso? Eu acho que ele faz muito bem essa ilusão, e é igual você falou, a sensação de não deveria estar aqui, quando na verdade quem desenvolveu o jogo sabe muito bem que teria como você chegar lá, né? Mas ele faz você sentir que você tá quebrando o jogo sem estar quebrando de fato. Eu lembro que teve um episódio que a gente tava falando sobre o Grand Plateau de Breath of the Wild, eu tive essa sensação quando eu comecei a comer pimenta pra ir pra aquela área de gelo, sabe? E aí você tem um tempo que você consegue suportar o frio, se você faz umas receitas com pimenta, e eu pensei que aquilo já era tipo late game. Tipo, nossa, quebrei o jogo aqui. Na real, aquilo é parte do tutorial. E eu acho que o Echoes faz muito bem isso, porque o próprio lance de você ficar clonando o objeto, sei lá, em vez de você construir uma ponte, imagina que se você tivesse uma magia que você vê uma ponte quebrada e você cria pedaços dessa ponte, sabe? Eu acho que ele não ia dar essa sensação que dá você fazer uma ponte de várias camas. Isso parece conceitualmente muito errado, e você sente que você tá com a sua criatividade, né, com a sua inventividade indo pra lugares que você não deveria ir. Eu acho que reforça, né, que você não tá sendo guiado, que não tem uma mão invisível, um NPC te falando vai pra lá, vai pra cá, não sei o que. Eu acho que esse sentimento é muito importante pra dar satisfação de explorar mesmo, né? Eu acho que é muito gostoso explorar as coisas no jogo. A única limitação, na verdade, que eu senti quando eu tava explorando é que teve uma hora que eu fiz uma ponte muito alta e aí eu bati num teto invisível. Aí eu não consegui pular. Esse foi, acho que, a única coisa que eu senti de limitação, assim. Eu realmente não deveria estar muito lá em cima. E eu tava tentando subir. E então eu bati num teto invisível, mas é porque eu já tava, assim, muito... Já tava demais, assim, querendo olhar cada canto. Tava quebrando o jogo, basicamente. Eu tava querendo achar alguma coisa, Você conhece a lenda do Ícaro, sim, né? Sim. Voar direto no sol. Foi tipo isso. Mas vem cá, ele é uma sequência de A Link to the Past porque ele tem muitas coisas parecidas com A Link to the Past, né? Eu achei que ele seria. Isso é até... Não sei se dá pra chamar de controverso, mas esse é o terceiro jogo que usa o mapa, né? É a segunda vez que o mapa do A Link to the Past passa por uma releitura, digamos. A primeira vez foi com A Link Between Worlds, que eu acho que ele tem mais essa cara de sequência, apesar de não ser um mesmo link, não ser uma sequência direta. Até o nome do jogo, né? Mostra que ele é um... Em vez de fazerem um remake, eles foram e fizeram uma sequência. Tem muito essa sensação que em algum momento eles estavam fazendo um remake de A Link to the Past pro 3DS e falaram, pô, quer saber de uma coisa? O mapa que tá feito, mas vamos fazer outro jogo? Vamos fazer um bagulho diferente? Vamos fazer o Link entrar na parede e tal? E aí eu fico um pouco com essa sensação com Echoes of Wisdom de que talvez a Gressel tivesse começando alguma coisa de remasterizar o A Link Between Worlds pro Switch, que é um pedido recorrente, inclusive. E no meio do caminho eu falar, porra, vamos fazer um jogo novo? E aí a galera começou a ter ideias, acho que veio essa inspiração do Tears of the Kingdom também. Mas eu não diria que ele é uma sequência. Eu não consigo traçar um link direto, os personagens não são os mesmos. O reino é baseado, vamos dizer assim. Tem muitas coisas iguais, em posições iguais, tipo o Cacarico, o castelo, o deserto e tudo mais, mas o mapa é maior e com muitas mudanças, né?
Você ficou com essa impressão de que era o mesmo mundo em outra época? Sim, sim. Tem várias semelhanças. Eu até, depois do jogo ter sido lançado, eu vi um vídeo que a pessoa tava andando nos dois mapas e comparando lado a lado, assim. Ele é parecido, mas ele é diferente. Principalmente na parte superior, porque, assim, o Echoes of Eden, ele é dividido em duas partes, basicamente, assim, o jogo. Que nem o Link to the Past é também. Mas nessa segunda parte, a gente vai numa parte superior do mapa que não tá no Link to the Past. Então, ali muda, sabe? Ali você sente, você tem esse feeling que mudou completamente. E eu também não consigo linkar os dois, assim. Eu acho que a Nintendo também não quer fazer isso, porque o remake em si do Link's Awakening, eles também não colocaram em lugar específico. Então, como se trata, né, do visual igual, o molde é igual, basicamente. Eu acho que eles só querem deixar de lado esses dois, assim, que nem eles deixaram de lado o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, sabe? Os dois também não estão na linha temporal e tal. E eu acho que, na verdade, eles não estão muito preocupados com isso, assim. E pra ser sincero, eu também não fiquei muito preocupado com isso quando eu tava jogando. Eu acho que a história funciona por si só. E eu não fiquei muito noiada com isso, não, sabe? Eu tava mais curtindo a aventura, a história. Por exemplo, eu gosto muito do Link's Awakening pelo simples fato de que ele tem um conceito muito diferente dos outros Zeldas. E ele meio que não se encaixa com nenhum outro Zelda, assim. A galera colocou ele na linha temporal, mas assim, falaram, pô, é um sonho aqui que ele tava maluco, sabe? Tipo, colocaram na linha temporal dessa forma. É um jeito de fazer ser canônico sem se preocupar com nada. Sim, não faz sentido nenhum, mas é um Zelda, assim, muito diferente e muito incrível, assim. O Majora's Mask também, ele tem essa vibe, assim, de que ele, pra mim, apesar de ele ter alguns assets parecidos com o Ocarina of Time e tudo mais, pra mim ele é um Zelda, assim, que não tem ligação direta com nenhum outro, na minha opinião. Mas você é believer da timeline? Cara, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de teorizar sobre videogame no geral, mas, assim, não acho que é uma parada, assim, super, sabe, de debate e pra você cravar e tudo mais. Eu acho legal o pessoal debater sobre. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por exemplo, com Dark Souls, jogos da From Software, é também teorizar sobre a história, sobre a ligação entre eles. Então, é uma parada que eu gosto de fazer no geral, assim, por essa conexão entre os jogadores, basicamente. Porque pra mim, jogar videogame é uma experiência muito coletiva. Por exemplo, até puxando outro jogo, Red Dead Redemption 2. Pô, cada pessoa que for jogar vai ter uma experiência diferente. E o legal é essa troca, sabe? Então, eu sou muito, tipo, defensora disso de, pô, acredita no que você quiser, teoriza da forma como você quiser, porque videogame é isso também, sabe? É uma experiência coletiva. E Zelda, acho que também gosto muito da franquia por conta disso, assim. É uma franquia muito presente desde a minha infância e que eu sempre debati sobre a ligação entre os jogos e sobre as histórias, mas nada, assim, muito cravado, sabe? Então eu não sou noiada, mas eu gosto de conversar sobre. Então, eu acho que o Echoes of Eden é até um exemplo perfeito, assim. Eu acho que ele não se encaixa com nenhum outro Zelda. Eu acho que ele não precisa se encaixar, sabe? Ele é incrível do jeito dele. Ele pode não ser incrível, sei lá, por exemplo, quando ele foi anunciado, as pessoas ficaram falando, é porque é visual de mobile, porque não sei o que lá. Pô, eu acho incrível o visual dele. Eu acho ele lindíssimo. Eu amo esse estilo Toon. Então, assim, cada pessoa vai ter uma percepção diferente. Então, eu sou defensora de teoriza o quanto você quiser, sabe? Mas eu acho que cravar a linha temporal, assim, é uma parada já um pouco além. Isso até você falou do visual e do estilo Toon. Eu tenho a sensação de que a Zelda não falar, além de ser uma tradição da série que o protagonista não fale, aí ela caiu nessa maldição, eu acho que deixa ela mais fofa, porque isso tem que ser falado. A Zelda é muito fofa. Na real, acho que todo mundo, se bobear, até o Ganon nesse jogo é fofo. Sim, sim. E uma coisa que eu acho engraçada é que quando o The Wind Waker, por exemplo, ele foi anunciado, nossa senhora, teve fã de Zelda surtando, porque o Link tava fofo, sabe? E, pô, agora a maioria das pessoas tá tipo, pô, tá muito fofo, que maravilhoso. Pelo menos essa teve uma evolução, assim. Nossa, eu peguei essa época de primórdios da minha internet de escada, né? Porque já tinha internet de escada antes, mas quando eu comecei a acessar a internet de escada, ainda tinha Nintendo World, e a galera, pô, lotando, sei lá, 6, 7 quadras da Paulista com placa, megafone, protestando contra o visual do Zelda de GameCube. Você lembra disso, Cardoso? Não lembro, cara. Pô, o Brasil parou. Deve ter parado tanto que eu nem me liguei. Só uma curiosidade, aproveitando pra tirar. Você acredita em timeline de Zelda, Cardoso? Não. Assim, não tem nada contra quem acredita. Tem até amigos que acreditam, mas eu em si não acredito, não. Eu sinto que tem dois extremos. A galera que vê um trailer e já começa a montar aqueles fluxogramas de detetive ligando os post-it na parede, sabe? Que eu acho que é um pouco além, quando a pessoa leva muito a sério, assim. Mas eu também
também não gosto quando tem alguém conversando sobre a timeline e aparece alguém pra cortar a brisa falando... Nada disso existe, que vocês estão perdendo tempo, você acha que a Nintendo tá preocupada com isso, não sei o quê. É tipo a pessoa que fala, futebol são só 22 caras correndo atrás de uma bola. Eu penso, sim, mas... Precisa ser mais do que isso. Eu sou muito dessa linha, vamos ser felizes. Tô cagando se o Miyamoto, o Aonuma, se alguém realmente pensou nisso ou não. Eu acho que quando o jogo é lançado e ele tem essas lacunas, ele é nosso, pra gente brincar com isso também, sabe? Concordo. Maneiro. Então, está respondido que faz o que você quiser, só seja feliz e não enche o saco das outras pessoas, é isso? Exatamente. Ele vai se encaixar no seu coração. Então, é isso. Nossa, quase que a Tainá mandou a maior pedrada do século. Eu fiquei numa expectativa absurda aqui, pô. Na hora que eu falei... assim, tá. Cara, eu queria perguntar pra vocês sobre a localização PTBR, porque esse é o primeiro Zelda oficialmente localizado em PTBR pela Nintendo, né? E aí, é maneira a localização? Sim, eu curti muito. Não foi só uma tradução direta, eles realmente tiveram uma adaptação ali, principalmente de nome de inimigo. Eu lembro que tem um inimigo que ele é um bloco de gelo, aí o nome dele é Frigório, tipo, né, o trocadilho e tal. Maneiro. Aí os Lizalfos, aqueles lagartos do Ocarina of Time, por exemplo, eles colocaram Lagalfos, teve também acho que era uma lesma que pega fogo. Aí era Labalesma. Então, tipo, tem esses trocadilhos com o nome dos inimigos que eu, tipo, tava literalmente tentando matar eles e rindo, assim, porque o nome deles é muito bom. Eu também percebi, assim, que, por exemplo, dependendo do personagem, ele vai falar de uma forma diferente, assim. Tem uma hora que você vai encontrar os Zoras, e aí tem aqueles que são os marinhos, né? E tem os fluviais, se eu não me engano o nome, que é os que moram lá no riozinho. E aí, a forma que cada tribo de Zora fala é diferente, sabe? Os fluviais já falam de um jeito mais descontraído, mais de boas, assim. Os marinhos, eles já falam tudo rebuscado, sabe? Então tem esse cuidado, assim, até com a personalidade dos personagens. E eu achei isso muito legal, assim, porque a tradução tá muito boa, dá pra você entender ele perfeitamente bem. Eu, pelo menos, não vi, assim, nenhum erro, nada, assim, que atrapalhou no entendimento. E, além de tudo, teve esse tom de humor, né? Teve esse cuidado, assim, em trazer trocadilhos pra nossa língua. E eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei até, tipo, meio emocionada, assim, porque, por exemplo, quando eu era criança e jogava um Zelda, meu pai traduzia pra mim. Que legal. E poder agora jogar um Zelda em português direto, eu fico tipo, quantas crianças podem pegar agora e, tipo, conhecer Zelda, assim, de boa, sabe? Eu gostei, assim, muito, assim. Isso não tem preço, né? Muito foda. Sim, sim. E você, Marcelo? Eu acho que a Nintendo, no geral, demorou 200 anos pra Nintendo começar a realmente colocar, acho que seus carros-chefe, vamos dizer assim, em português brasileiro, porque é muito fácil você traduzir, sei lá, Switch Sports, tem 2 linhas de texto, agora Zelda, Mario e Luigi, esse tipo de jogo com não uma história super complexa, mas com muito mais diálogos, muito mais foco em história e tal. Demorou pra acontecer, mas eu sinto que em praticamente todas as traduções do Switch, as oficiais da Nintendo, no caso, né? Porque jogo third party tem um monte em português. Mas acho que as oficiais da Nintendo, no Nintendo Switch, eu sinto que rolou um cuidado muito grande. Eu não vi nenhuma, assim, tipo, menos que boa. E não só funcional. Não é só você entender o que tá acontecendo ali, mas essa parada de realmente adaptar e de tentar colocar aquilo de um jeito que converse com a cultura brasileira, assim, eu fico muito impressionado, porque tem muita tradução que é mais esse... Você quase vê a pessoa com as planilhas traduzindo sem contexto, sabe? Tipo, desculpa aí, Bandai Namco, mas é verdade. Você vai ver as descrições de itens, os diálogos de um Elden Ring, e o jogo tem que ser pateado 200 vezes pra ficar corrigindo uns erros bem básicos, assim, que eu particularmente meio que perco a confiança. No episódio do Shadow eu tava falando isso, eu prefiro jogar Elden Ring em inglês. Claro, né? Por eu conhecer o idioma, eu acho que quem não tem inglês fluente, ter a opção em português é muito importante sempre. Mas eu acho que a qualidade das traduções oscila muito no Brasil. Não sei se vocês têm essa sensação. E a Nintendo tá com um padrão muito alto. Desde o Switch Sports, né? Acho que foi o primeiro, ou foi o Super Mario Party, não lembro. Não, foi Super Mario Party... Superstars, né? É, Superstars, isso. Ah, é verdade. Que era horrível, inclusive. A tradução? Não é a tradução, eu acho que é mais a dublagem que era ruim mesmo. Estrela recebida! Nossa, era muito ruim. Eu lembro que no início do minigame tinha uma voz de uma mulher falando, Vai. Nossa, isso é fantástico, isso é muito bom.
Vai! É muito engraçado. Ela com ânimo esquentado declarando imposto de renda. Assim. Exatamente. Essa parte dos trocadilhos, acho que vocês já perceberam que é muito fácil dar risada de coisas que não foram feitas pra ser engraçados. Eu acho que o meu senso de humor é meio bobo e muito específico, assim. Então, às vezes, o próprio jeito que a frase é construída me faz dar risada. Eu não consigo jogar Echoes of Wisdom sem rir quando, sei lá, a Zelda joga pro alto um pedaço de carne com um sorriso no rosto e aparece lá, carne memorizada. Cara, isso pra mim é muito engraçado. Involuntariamente engraçado. Carne memorizada é foda. Porque você pensa, pô, essa carne é a carne, então, né? Eu acho que eu já contei a história do meu pai falando com sanduíche, né? Mas me lembrou muito isso. Ah, eu acho que a Tainá não conhece essa história. Não conheço mesmo. Basicamente teve um dia, e eu não vou saber te explicar o contexto, porque é um desses mistérios que ficam em aberto. A gente tava falando de teoria, né? Fica pro público fechar as lacunas. Eu ainda morava com os meus pais, tava jogando videogame com os moleques na sala, e meu pai tava falando com a minha madrinha na cozinha. E de repente, com um puta silêncio na sala, aquele momento meio escola do professor Girafales, que fica um puta silêncio e só uma pessoa fica falando, só que no caso era o meu pai falando lá da cozinha. E meu pai tem uma voz muito grave, né? De radialista, assim. Ô Marcelo, já rapidinho, você pode pedir pro seu pai mandar um áudio pro Up qualquer dia desse? Posso? Boa. Posso. Ele vai ficar feliz. Há o risco dele acabar fazendo um minicast. Porque, nossa, Não, perfeito. meu pai é foda. Você faz uma pergunta objetiva de sim ou não, vem um áudio de 7 minutos. Assim, dá pra ver quem você puxou, né? Mas terminando a história, quando ficou um silêncio na sala, ficou só a voz do meu pai falando: certa vez comi um sanduíche marcante. E aí ficou um silêncio, a gente foi processar essa frase e todo mundo começou a se mijar de dar risada. Quem tava lá na hora sempre fala, pô, e aí? E o sanduíche marcante do seu pai lá? Ninguém sabe que sanduíche era esse, o que aconteceu, o que tinha nesse sanduíche, em que circunstância isso aconteceu, mas a carne memorizada, sei lá, uva memorizada da Zelda me lembra muito isso. Que coisa incrível. Incrível. Você já comeu um sanduíche marcante, Tainá? Pô, muitos já. Qual que foi o melhor sanduíche que você já comeu? Pô, esses dias eu comi um que era com... acho que era um molho de alho, um patê de alho. Era um lugar especializado em molho de alho. E o sanduíche era tipo, todo sanduíche é com coisa de alho, assim. Esse foi muito bom. Esse foi realmente bem marcante. Tava que nem seu pai, Saúl. Mágico. Nossa, eu fico imaginando um diálogo entre Cardoso e Paulo Eduardo da Silva. Paulo Eduardo é o seu pai? É. Pô, não vai ser um diálogo, vai ser eu olhando fixamente enquanto ele existe, entendeu? E ele vai ficar falando várias coisas e eu vou ficar, tipo, fascinado por ele, com certeza. Vai acontecer. Nossa, mano, a gente desviou e foi pra sanduíche. É sobre. Exato. Fiquei triste que o Marcelo não perguntou qual que é o meu sanduíche marcante. Fiquei muito chateado com isso. Fale. Qual que é o seu Fale sanduíche? agora. É, marcante, Cardoso. Olha, aqui em São Paulo existe uma sanduicheira, sei lá, sanduicharia, sei lá, essas coisas que o paulista inventa, chamado Mimadre Sanduíches, ou só Mimadre, sei lá. Cara, que tem um hambúrguer de fraldinha, um de fraldinha que é absurdo e um de biscuits. Nossa, recomendo demais. E o sanduíche é gigante. Agora imagina a fantasia de poder que esse Zelda tá vendendo. Imagina se você tivesse uma varinha, um cajado, que você pode gerar esse sanduíche na sua frente quantas vezes você quiser. De graça? Aham. Você memorizou. Uma vez que tá memorizado, você gera clones dele à vontade. Mas o gosto é diferente. Tem um momento em que você tem que clonar uma pedra, porque Goron come pedra, né? E dá pra um Goron comer e ele fala, não, eu sei que esse aqui é fake, vai pegar o verdadeiro pra mim. Olha só, que doideira. Sim, sim. Porra, que foda. Acabamos com o sanduíche do Cardoso. É, não. Acabou com o sonho. A gente não pode sonhar com um mundo em que eu não preciso pagar tão caro por um sanduíche, né? Ah, mas só antes da gente avançar no assunto, porque a gente foi muito longe, mas só puxando a questão que o Cardoso falou sobre qualidade, né, da localização. Assim, eu já entrevistei muitas vezes gerentes de marketing da Nintendo pra cá, e assim, sempre que possível o brasileiro pergunta pra Nintendo, né, por que não temos mais jogos com localização em português brasileiro? E a resposta sempre é assim, porque eles têm muito cuidado com qualidade, eles não querem fazer de qualquer jeito. Eu acho que esse Zelda reflete isso, mas eu acho que ainda está em passos muito lentos, não tô passando pano, mas assim, é justamente o que o Celos falou, é a justificativa deles, sabe? Eu acho que a gente tá finalmente tendo progresso, né? Um Zelda em português e também tá vindo um RPG, né? O Mario Luigi também vai estar em português. Eu acho que finalmente estamos tendo progresso, mas eu acho que a gente tem que continuar cobrando. A qualidade tá vindo legal, tá melhorando, mas a cobrança acho que tem que continuar. Mas é curioso que é justamente um dos pontos que eles sempre tentam bater, assim, quando o brasileiro pergunta por que não temos mais localizações, assim. É, mas eu acho que uma hora, tipo, eles encontrando o caminho, a parada só vai, né? Eu acho que é isso que tende a acontecer. Eu já perguntei muito sobre a equipe de localização, né? Uhum.
é sempre assim, é uma equipe interna de brasileiros nativos, mas é uma equipe assim que tá fechada com 7 chaves e não temos contato e não temos como falar mais sobre. É sempre essa a resposta. Meu Deus. Sim. Caraca, que loucura isso. E você, Marcelo, o que você achou da localização em termos de qualidade? A localização é o reino de Hyrule, né? Clássico, acho que ele tá presente desde o primeiro jogo da série. E é legal ver o reino reinventado, assim. Entendi. Acho que a gente pode falar mais agora, mais a fundo, sobre as diferenças entre jogar com a Zelda e com o Link e o combate. Porque se por um lado a exploração ela te dá recursos, né, de clones, de sei lá, de cama, de objetos, de trampolins e tudo mais, pra você brincar com possibilidade de chegar em vários lugares, o jogo também tem a opção de você criar clones dos inimigos que você encontra. Echos, no caso, né, pra falar o termo que o próprio jogo usa, que tá no título do jogo, inclusive. Esses echos, eles viram meio que o seu bicho de rinha, assim, né, seu Pokémon, porque você derrota, sei lá, uma cobra e pega o eco dela e adiciona na sua varinha. A Zelda não tem uma espada, por padrão, ela tem esse cajado. Quando você encontra outro inimigo, vamos supor, outra cobra, você pode criar o eco da cobra que você derrotou pra elas brigarem entre si. E aí a sua nova cobra bate na outra e resolve o problema do combate pra você, sabe? Eu acho isso muito bom. A ideia de colecionar inimigos, mesmo que eles sejam só ecos, eu não sei se aconteceu com você, Tainá, mas você cria um apego, não parece que você tá criando e desfazendo ecos diferentes, parece que toda vez que você joga um Moblin é o mesmo Moblin, você acaba se apegando a essa sua coleção de ecos, e eu achei isso muito mais... Eu fiquei muito mais investido nisso, pra ser bem sincero, do que nos apetrechos Zonai de Tears of the Kingdom. Porque são só objetos inanimados pra você fazer uma máquina, assim. E aqui, no caso, parece que você tá fazendo novos amigos. No fundo não é bem isso, né? Você matou o bicho e tá fazendo um clone da alma dele pra guerrear por você. Mas eu senti muito que eu tava fazendo um time mesmo, igual Pokémon, sabe? Sim, você romantizou, assim, a mecânica. Mas você tem como colecionar esses bichos? Tipo assim, você tem como completar eles? Como é que isso funciona? Uma vez que você pega um eco, essa era uma dúvida que eu tinha no trailer. Uma vez que você pega um eco, você não tem limite de quantas vezes você pode usar ele, exceto pelos poderes do triângulo do Tri. Vamos supor, você tem 3 triângulos, e aí você pega um inimigo que é um pouco mais forte que os mais básicos do jogo, e aí pra gerar ele você precisa de 2 triângulos. E como você tem 3 de limite, você não pode fazer 2 ao mesmo tempo, sabe? Só que quando você desfaz ele, ou quando ele morre, os triângulos voltam pra cabeça do Tri, e você pode gerar ele de novo. Então é uma coleção mesmo. Todos os inimigos que você já pegou, você pode trazer eles de volta em qualquer contexto. E eles ficam armazenados meio que num bancozinho de dados, assim, é só uma roleta, na verdade, pra selecionar. E depois que você zera, o jogo te incentiva a pegar o que faltou, né? Ele meio que abre uma Pokédex, digamos assim, e aí você pode ver o que faltou, assim, pra você clonar. Ele não dá de bandeja tudo, mas ele indica, assim, o que tá faltando. E aí ele incentiva você a ter todos. Pô, muito foda isso. Você ganha alguma coisa quando você tem todos? Eu não sei, eu não peguei todos ainda, mas pegarei todos. Vou fazer jus ao Ash Ketchum e eu vou tentar pegar tudo. Eu tenho uma reclamação, inclusive, nesse sentido. Tem outra que é maior, mas eu vou guardar ela. A que eu quero fazer nesse caso dos ecos, eu não acho o menu muito bom. Ele pega exatamente aquela fileira de opções do Tears of the Kingdom, sabe? Você vai rolando pro lado e seleciona o que você quer, e você pode ordenar de diferentes jeitos. Só que você vai pegando tanta coisa que nada disso te ajuda realmente a, sei lá, achar um eco que você usou 2 horas atrás. Nesse tempo você já usou tanta coisa que os mais recentes não dão conta. Às vezes você usou outros com mais frequência, então ele não vai estar nos primeiros dos mais utilizados, e aí você sempre tem que ficar procurando, sabe? Não sei, eu acho que a solução do menu pra pegar os ecos não ficou tão boa assim. Até porque mistura objeto com inimigo. Ele atrapalha um pouquinho, ele até tem um botão pra você filtrar ali, dividir eles de formas específicas, mas eu ficava um tempão assim, enrolando até achar o que eu queria. O que eu acho legal, e que eu acho que bate com o que o Cardoso perguntou também, é que os inimigos, à medida que eles vão ficando mais variados e mais difíceis, e quando você tá em dungeons ou lidando com os chefes, assim, dá pra você ter a sacada de que tipo de eco é o mais indicado pra aquele tipo de batalha. E vice-versa, às vezes você põe um eco que naquele contexto é totalmente inútil. Meio que o combate vira um puzzle nesse sentido. Se você
tá prestando atenção no que você tem em mãos e no que os inimigos estão fazendo, você consegue modular a dificuldade do jogo, sabe? Uhum. Eu confesso que, assim, eu achei o combate interessante, eu achei ele bem diferente pra um Zelda, uma coisa que a gente nunca viu num Zelda, mas eu senti que a cadência dele é um pouco lenta demais. Tem essa questão de, por exemplo, você poder criar um clone pra derrotar um inimigo, mas algumas vezes eu me via, tipo, criava um inimigo e ficava só esperando, sabe? Uhum. Eu sou o tipo da pessoa que gosta de partir pra porrada, assim, basicamente. E aí, o que eu fazia eu tentava procurar algum item, sei lá, com espinho, ou aqueles inimigos com fogo, alguma coisa assim, e lançar, pra eu, pelo menos, começar a fazer alguma coisa enquanto tem um clone, sabe? Pra eu me mexer, assim, não só depender também do modo espadachim, né? Que é basicamente um modo temporário que você pode ali sacar a espada e o escudo, que nem o Link, né? Você basicamente vira o Link nessa hora. Você pode usar as mecânicas do Link temporariamente, assim. E rolou uma polêmica com esse modo, né? Polêmica? Eu não sei. Eu achei bem legal, na verdade. Rolou. Por quê? Porque... uma polêmica. É gente de internet falando coisas de internet, né? E algumas dessas coisas eu senti um pouco também. Mas esse modo, né? A forma espadachim, Sword Fighter e tal, ela já tinha sido mostrada antes, mas ela não estava presente nos primeiros trailers. É uma feature que apareceu depois. E eu acho que ela quebra um pouco a ilusão de que o jogo é pra você se virar com a Zelda com os recursos que ela tem e só, porque quando você ativa essa forma, você basicamente vira o Link de novo, né? E tudo bem, ela é limitada. Você usa a sua barra de energia, né, de magia, que vai descendo, pra Zelda ativar um modo onde a jogabilidade é a do Link. Você tem a espada, e você tem escudo, e você luta com... Não é bem um spoiler, né? É um spoiler leve. Eu acho que é legal deixar um disclaimer aqui. A gente não vai falar de spoilers nesse episódio, mas algumas coisas bem leves, talvez, para as pessoas mais sensíveis, então fica avisado. Mas algumas vezes você luta com... E cada vez que você enfrenta ele tá usando um item diferente. Tipo, uma hora é o arco e flecha, outra hora é a bomba. E quando você derrota, você ganha aquele item pra você usar na sua forma Sword Fighter, sabe? Na forma espadachim. E acho que isso varia de jogador pra jogador. Por exemplo, pelo que a Tainá falou, é muito importante pra ela ter essa opção, porque é meio, sei lá, aflitivo ficar parado, vendo as coisas só acontecendo, ou criar uma pedra pra jogar na cabeça do bicho, assim. Às vezes você quer dar porrada mesmo. Mas eu quis usar o menos possível a forma espadachim, porque eu acho que, não sei, parece mais interessante ficar procurando as soluções com a Tri, com seus ecos, do que virar o Link, porque eu acho que se eu quisesse a jogabilidade tradicional, eu ia jogar o Link's Awakening, sabe? Não sei se faz muito sentido pra vocês o que eu tô falando, mas quando eu fui jogar Echoes of Wisdom, eu queria o que é exclusivo da Zelda. Eu não quero dar espadada nesse jogo. É basicamente isso. Sim, eu entendo, mas eu sinto que alguns chefes de dungeons, eles exigem que você abra ali, pelo menos dê algumas porradas com espada. Teve um lá que eu tentei, só com clones, mas eu ia demorar muito tempo. E aí eu falei, não, vai ter que ser espadachim. E aí, com o espadachim foi rapidinho. Eu, na verdade, não me importo de ter o modo espadachim. Eu acho que, na verdade, assim, a Zelda é jogável, mas ainda é um Zelda, e eu falei muito, né, de que eu sinto que ele é uma homenagem a todos os Zeldas, e eu não acho que ter um pouco da ilusão ali da jogabilidade do Link seja um grande problema, porque a Zelda ainda é a protagonista ali, sabe? É ela vestida de Link, não é o Link. E então, considero diferente, até, por exemplo, acho que o pulo dele também é diferente aqui e tal. Tem algumas coisas diferentes, assim. Não vi como um grande problema. Eu acho que eu não usei ele tanto, assim, porque eu demorei pra sacar também que os sucos que os Deku Scrubs vendem pra você, eles regeneram a barra de energia, então basicamente quando acabava a barra do modo espadachim, eu só não usava. E conseguia avançar de boas, mas sempre que eu conseguia recuperar, eu usava de novo. Mas não sentia, assim, um grande problema, assim. Eu sou pessoa, assim, que nem eu falei, eu gosto de partir pra porradaria, assim. Então, eu não conseguia só ficar parada esperando meu clone matar ali. E eu gostava de fazer alguma coisa e sempre tentava pensar em coisas diferentes. Cheguei até, tipo, a conseguir jogar uma pedra, tipo, em cima e esmagar. Então, tipo, tem várias possibilidades, assim, criativas. E eu acho que, assim, quem não quiser usar o modo espadachim pode fazer que nem você, sabe? Evita usar. Eu acho que o jogo, ele é perfeitamente jogável, assim, com os clones. É um conselho que eu daria, dependendo do estilo de jogo da pessoa, porque tem
um padrão, é muito frequente em jogos da Nintendo, sei lá, imagina um jogo do Mario que você morre muito e aparece aquele cogumelo Mega Blaster pra você passar pelo que você não tá conseguindo. O jogo sugere um modo easy pra você não ficar muito tempo se frustrando com a mesma coisa. Eu não acho que o modo espadachim é exatamente isso, mas quando eu fiquei sabendo que ele existia, eu achava que era. Eu achava que era uma coisa mais na linha, pô, não tô conseguindo da maneira tradicional da Zelda aqui com o cajado dela, então vou ativar o modo espadachim. Mas ele não é isso, ele é realmente necessário. Não necessário, ele não é obrigatório, mas ele, por exemplo, esses combates de chefe que a Tainá falou, ele acaba sendo meio incentivado, digamos. Sim. Eu acho que é legal, pro estilo de cada pessoa, às vezes você se propor alguns desafios. Tipo, não vou usar. Até onde eu consigo ir sem usar? Pra jogadores mais experientes ou que abraçam muito essa mecânica dos ecos e tal, e que querem ir até os limites dela. E o jogo também tem uma possibilidade de você extrapolar nesses desafios, que é o Hero Mode, né? Eu não sei se você chegou a testar, mas... Não testei. Tipo, tem o modo normal e o Hero Mode. Diferente de outros Zeldas mais antigos, ele já tá disponível desde o começo. Porque eu lembro, por exemplo, em Skyward Sword, pra você habilitar o Hero Mode, você tinha que terminar o jogo inteiro uma vez. E aqui ele tá, não só ele tá disponível desde o começo, como a qualquer momento você pode ir no menu e trocar. E ele tem umas diferenças pra quem gosta de um desafio maior e quer comprar mais essa coisa de, sei lá, da Zelda ter que usar mais a cabeça e ela ser mais vulnerável. Então você tem que ter, às vezes, que ficar meio stealth ou planejar mais as coisas, porque, por exemplo, no Hero Mode, a grama e os vasos não dão coração. O dano dos inimigos é dobrado, se não me engano. Você consegue ainda se recuperar deitando na cama ou não? Nossa, boa pergunta. Eu não tentei. Eu sei que tomando coisa de garrafa ou coisas assim, você se recupera. Mas não é um caso de você, sei lá, entrar numa sala e ela ter uns jarros pra quebrar e você, opa. Então, às vezes você se depara com o inimigo ou com os obstáculos e você tá com 2 corações e meio. E um golpe, dependendo do golpe, vai te matar. Ou 2 golpes. E aí, eu acho que ele fica bem mais lento. Ainda mais lento do que a Tainá tava falando. Mas ele tem uma tensão que o modo normal não tem, sabe? Posso continuar nas polêmicas aqui? Claro. Bom, aproveitando que a gente tava falando um pouco de polêmicas aqui, eu queria falar um pouco sobre a performance do jogo, né? Porque eu vi muita gente criticando, eu assisti um vídeo do famosíssimo Digital Foundry falando um pouco sobre a performance do jogo. E aí, como é que foi pra vocês essa experiência? Vocês sentiram trava? Como é que foi isso? Então, eu tive quedas de frame em alguns momentos, assim. Principalmente quando tinha muito clone, muita informação na tela. Quando tava, assim, muitos inimigos juntos e meus clones também lutando, ele dava uma quedinha, assim, mas no geral não achei tão ruim, assim, a performance. Eu acho que o Link's Awakening, quando ele foi lançado, o remake, quando ele foi lançado, ele tava num estado um pouquinho pior, e achei que esse tava um pouquinho melhor, só que com essas quedas de frames quando tem muita informação, sabe? Mas fora isso, eu não tive muito problema, assim, não. Eu só joguei no portátil também, eu não joguei ele na TV, não botei ele no deck. No deck, não sei se ele tem mais problemas, assim, mas no portátil, eu jogo no OLED também. Não senti tantos problemas no geral, só essas quedinhas de frame quando era muita loucura, assim, ao mesmo tempo. É curioso, é porque eu vi só a galera jogando no dock, e o problema do dock que eu vi, pelo menos, é que, assim, ele tenta chegar ali nos 60 FPS, mas o problema é que ele, sei lá, tipo, não consegue rodar bem esses 60 FPS, e talvez, sei lá, um 30 FPS teria sido mais ir no seguro, tá ligado? Mas eu não sei quanto que ele roda no portátil, não cheguei a dar uma olhada nisso. Vou pesquisar. No portátil ele rodou liso pra mim, assim. Eu joguei ele bem tranquilo. Ele deve travar a 30, né? E pra mim foi bem suave, assim. Eu só joguei ele no portátil mesmo. Eu tô numa fase, assim, que eu só tô jogando no portátil no Switch, assim. E ele tá virando minha plataforma que eu mais tô usando atualmente, justamente por isso, assim. Porque o portátil, putz, é uma mão na roda, assim. Facilita muito a vida. Ainda mais quando você tá viajando, né? Sim. Inclusive o Zelda, eu joguei boa parte dele no avião. Peguei um voo vaziozão. Ah, tá. Eu ia te perguntar isso pra você, porque você tem que quase jogar escondida, né? Então, o avião que eu tava muito vazio. Acho que eu nunca peguei um avião tão vazio antes. E não tinha ninguém na minha fileira. E era uma fileira de 3 assentos. E eu tava na janela. Aí eu só ergui o bracinho ali, eu peguei a cobertinha, deitei e joguei o voo inteiro. Nossa, que delícia. Eu tenho foto, tenho registros desse momento, foi incrível. Mas no portátil ali, ele rodou bem tranquilo, assim, pra mim. Não tive, assim, tantos problemas, assim. Porque, na verdade, não sou uma pessoa, assim, que sou muito... Meu Deus do céu, eu preciso desse jogo em 60 FPS, sabe? Não sou, assim, tão fã de FPS. Mas, pra mim, assim,
tava tranquilo. Eu, pessoalmente, ligo se o frame rate não fica estável, tá ligado? Se é um jogo que tá, tipo, ele roda 60, mas ele fica caindo pra cacete, isso me incomoda. Mas se o jogo roda 30 e roda liso 30, pra mim tá tudo bem. Sim. Eu acho que é mais isso, assim. Mas eu tô perguntando mais por uma questão... Eu vi pessoas reclamando disso do que me importar ou não me importar com isso. Eu acho também que a gente tá num ponto em que nintendista também não liga pra isso no geral. Eu tenho essa impressão, não sei se é minha bolha, mas... O nintendista, entre muitas aspas, acho que a última vez que a galera mais fervorosa deu carteirada de gráfico foi no GameCube, né? Porque do Wii em diante, ou você abraçava essa de... O que vale é a diversão, quem liga pra gráficos, aqui é a experiência e tal. Se você não falasse isso, fudeu. Porque, era o Wii competindo com o PlayStation 3, o Wii U com o PlayStation 4. E agora a gente tá com um console que é basicamente um Wii U 1.5. O Wii U em 2017 já era um console defasado. O Switch é mais poderoso, mas não é absurdamente mais poderoso que um Wii U. E a gente tá com esse console há 7 anos. É muito impressionante, assim, tipo, a longevidade do console, mas também é uma coisa que você não tem pra onde correr. Tipo, é impraticável você comparar o que o Switch consegue fazer com o que a geração atual e os PCs mais absurdos estão fazendo. Não tem como. Isso aí realmente não tem como. O que eu senti em relação a isso de desempenho, que eu acho que bate com a experiência da Tainá, é que esse jogo foi feito pro portátil, de preferência o OLED. Quando você coloca ele na TV, coisas que são maravilhosas no portátil, não que elas fiquem feias, mas você consegue ver que a resolução das texturas tá baixa, ou alguns serrilhados, dependendo do tipo de ambiente, assim, que é uma coisa que é imperceptível no portátil. Eu não acho que isso incomoda, mas eu acho que o jogo foi pensado pra telas menores mesmo. E frame rate, cara, eu sou a última pessoa que você ouviu falando de frame rate na vida. Eu acho que eu já devia ter uns 20 anos a primeira vez que eu entendi que o que acontecia em Shadow of the Colossus não era câmera lenta de drama, era o console pegando fogo. Mas eu não ligo, não. Mas vocês acham isso irrelevante pra conversa do mundo gamer hoje em dia? Eu não acho isso relevante pra Street Fighter 6, por exemplo. Porque você precisa, dependendo do nível de jogo, uma queda de frames determina se você ganha ou perde. Dependendo do quão absurdo você é, né? De quão avançado é o tipo de luta que tá rolando. Mas eu não reclamaria disso nesse Zelda, por exemplo. Entendi. Eu também não. Não chegou num ponto que te incomodou, né? Não. Entendi. Não estraga a experiência, assim. Pra mim, esse tipo de coisa, tipo travamento, né, queda de quadros e tudo mais, ele só me incomoda se for nível, assim, Control. O Control no PlayStation 4. Não sei se chegaram a jogar. Ah, sim. Lá é assim, o jogo se torna injogável em certos trechos, assim. Porque ele trava pra caramba, você não consegue ver onde tem inimigo, você não consegue jogar. Então, quando chega nesse ponto de realmente ser injogável, aí me incomoda. Aí, realmente, ali a performance tá complicada. Mas, assim, quando é, tipo, uma quedinha mínima ali, que eu literalmente só percebi porque eu tava literalmente com o Switch na minha cara ali, com muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, é uma coisa, assim, que, tipo, mínima, assim, pra minha experiência, pelo menos. Não estraga, assim, pra mim. Claro que, como eu joguei também fazendo review, eu fiquei de olho, assim, nessas coisas que acontecia. Mas eu, pessoalmente, como jogadora e fã, assim, só me atrapalha mesmo se torna o jogo, assim, injogável, se realmente prejudica a jogabilidade, né? Porque daí é outros 500. Justo. Tainá, Oi. nesse exemplo do Play 4, você diria que a queda de frame saiu de controle? Diria que sim. Perfeito. Ficou feliz, Cardoso? O Cardoso não faz por um silêncio. Não vou falar nada. Não quero nem conversar sobre isso. Eu acho que a gente tá encaminhando aqui pro nosso final. Eu queria perguntar pra vocês sobre o futuro, né? Tipo assim, o que vocês veem pra série? O que vocês acham que esse jogo vai influenciar pro futuro da série? Como é que vocês veem isso? Pra mim, eu queria ver a Zelda jogável em um Zelda estilo Tears of the Kingdom. Um Zelda maior. Porque, assim, o Echoes of Windows eu gostei muito dele, eu amei o jogo. Mas se você pega ele e olha ele como um todo e compara com outros Zeldas mais recentes, ele é um Zelda minimizado, sabe? Dando um exemplo bem simples, assim, mas só pra vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. As dungeons, elas são parecidas com os Zeldas antigos, mas elas são simplificadas. O level design delas, assim, não é muito complexo, ele é bem simples e direto. E, por exemplo, quando você acha o mapa, você automaticamente acha a bússola, sabe? Então ele minimiza certos aspectos de um Zelda padrão. E eu quero, na verdade, ver um Zelda completo, assim, um Zelda mais parrudo, digamos assim, com a Zelda jogável. Nem que seja uma sequência, algum trecho, mas eu queria ver essa evolução agora, já que a gente finalmente teve a Zelda jogável, eu quero ver ela num dos jogos principais, assim, da série. Justo. E você, Marcelo? Eu acredito
que essa experiência... Digamos que experimentaram a Zelda jogável em um ambiente mais seguro, entre aspas. Numa homenagem, como a Tainá falou bem, à série e nesse modelo top-down, né? Com a Grezzo, que já tinha experiência nesse tipo de Zelda, explorando as possibilidades e também um contexto onde a Zelda tem poderes muito específicos, né? A gente já viu outros poderes de outras versões da Zelda em jogos anteriores ou até no personagem dela no Smash Bros, que a gente não vê aqui, né? Então acho que tem muitas possibilidades para outros tipos de jogo, outras propostas no futuro. Eu acho que vai acontecer, mas eu queria que a influência de Echoes fosse outra, porque eu acho que esse lance da Zelda jogável é meio que inevitável. Eu fiquei com um sentimento, eu ainda tô processando ele porque ele é difícil pra mim, mas eu fiquei com a sensação de que o Echoes of Wisdom propõe pra Zelda é uma coisa que eu gosto mais do que Tears of the Kingdom. E isso é muito maluco pra mim. Eu sinto que a gente tá num momento que Zelda deveria... Como é que eu posso dizer isso? Às vezes menos é mais, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá num momento em que poderia voltar pra base e procurar algum tipo de estrutura dentro desse modelo de liberdade total. O Echoes, por exemplo, faz isso muito bem com as dungeons, com a progressão que ela é em capítulos. A gente não falou muito disso, mas você pode escolher a ordem das coisas, mas dentro do capítulo em que você tá. Vamos supor que você tem 3 opções do que fazer num determinado ponto do jogo. Depois que você faz as 3 na ordem que você quiser, a coisa expande para outras coisas. E com isso você consegue ter um controle maior da curva de dificuldade do jogo. Não é tão fácil você acabar, sei lá, indo pra uma área que você deveria ter ido lá no começo, depois de 50 horas de jogo, e ela fica ridícula, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que tem um carinho maior nas dungeons e nos puzzles, que é um elemento mais clássico de Zelda que não combina tanto com Breath of the Wild e com Tears of the Kingdom. E aí eu fiquei com esse sentimento. É um sentimento meio maluco, assim, de que eu queria que o próximo Zelda fosse mais Echoes do que Tears. Faz sentido isso? Acho que faz, amigo. E também, assim, pelo que eu vi, ele agrada muito o fã antigo da série Zelda, né? Não necessariamente o fã dos jogos mais novos, né? Então, acho que faz sentido, sim. Eu sei que em parte isso é saudosismo. Eu sei que quando falaram em Tears of the Kingdom que as dungeons tinham voltado, e elas de fato voltaram, mas eu fiquei com o sentimento de, pô, é isso, mas ainda não é isso. Porque eu fiquei com uma nostalgia das coisas mais clássicas, assim. Esse lado nostálgico eu sei que existe. Mas eu acho que também existe um lado de um jogo um pouco mais simples e um pouco mais linear. Não muito, só um pouco, pra você ter mais controle do ritmo da sua experiência, assim. Aham. Bom, e aí agora pra fechar, né, e aí, porque se eu não fizer essa pergunta o Daniel me mata, vale a pena jogar Echoes of Wisdom? Tainá, começa aí. Não, brincadeira. Obviamente que sim, né, depois de tudo que a gente falou aqui... Eu acho que tá mais do que claro que é. E principalmente se você é fã de Zelda, jogue. Acho que tem um gosto especial pra quem já é fã de Zelda. E eu acho também que ele é uma ótima maneira de atrair também jogadores novos. Assim, como eu comentei quando a gente falou sobre a localização em português, como ele tá em português agora, eu acho que, né, muitos pais nintendistas, mães nintendistas podem, sabe, trazer os filhos e jogar esse junto. Porque vão curtir a história, vão jogar junto, né? E é um Zelda diferente, que homenageia fases diferentes de Zelda. Eu acho que ele é super válido, assim, até pra servir como uma porta de entrada pra jogadores crianças, assim. Assim como a Nintendo é meio que mestre em fazer isso, em criar um jogo que ele atrai e é bom pra um público muito amplo, né? Abrangendo muitas idades, eu acho que eles fazem isso muito bem também no Echoes of Wisdom. E ele funciona tanto pra adulto, né? A gente tudo aqui amando o jogo, e tanto pra criança eu acho que também vai funcionar. E então, com esse elemento ainda de em português, eu acho que ainda tem um gostinho a mais ainda pro brasileiro. Da hora demais. E você, Marcelo? Pô, vale muito. E é o que eu tava falando agora, né? Eu acho que o jogo é subestimado também nesse nível de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Tem gente que pensa que são as experiências definitivas que Zelda pode proporcionar e que o Echoes of Wisdom tá só olhando pra trás, tá só apelando pra sua nostalgia e tal. E por incrível que pareça, é o que eu falei. Eu acho que os Zeldas 3D podem aprender coisas com esse jogo e agrega muito. Seja você fã da série, às vezes existem essas pessoas que nem são fãs da série, na verdade, que não curtem tanto os jogos mais famosos e é capaz da pessoa gostar justamente desse, porque é uma abordagem diferente de um jeito mais introdutório, mais minimalista, assim. Eu acho que é tranquilamente um dos melhores jogos do ano. Não sei se ele vai ser lembrado dessa forma, porque tem esse preconceito com o formato, com a direção de arte e tudo mais.
mais, mas é incrível. Apenas joguem. Eu também indico que acho que um dos melhores que eu joguei esse ano, se não meu favorito, assim. Mas eu sou suspeita, né? Eu sou muito fã de Zelda, E acho que é o jogo que eu mais diverti, assim, o jogo que mais eu joguei, assim, sem me preocupar com o tempo, só me desligando. E acho que foi provavelmente o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano, pelo menos, assim. É seu GOT? No meu coração, sim. Mas quando eu vou ser um pouco mais racional, aí acho que pende pra um metafor, mas eu ainda preciso jogar algumas pendências. Mas é, com certeza, assim, um dos meus jogos favoritos do ano. Isso é fato. Precisa jogar o Like a Dragon, amiga. Sua vida vai mudar. Sim, esse é uma das pendências. Silent Hill 2 também. O DLC do Elden Ring, que vai que vira um GOT, né? Não saberemos. Cardoso, posso fazer uma reclamação? Pode. O jogo tem 2 tipos de Zora, que seriam os Zoras de água doce e os Zoras de água salgada, sabe? E no caso, os de água doce são aqueles Zoras mais antigos, que antigamente eram só inimigos, né? Homens-peixe inimigos, tipo em A Link to the Past era isso. E os de água salgada são os Zoras de Ocarina em diante, que são a versão mais famosa hoje em dia. Sim. Cara, os 2 são de água doce. Tipo, o único Zelda que você vai pro mar aberto, de fato, é o Wind Waker, que os Zoras já foram pro caralho, eles foram extintos, assim. No Ocarina, os Zoras estão em água doce, no Breath eles estão ali, tipo, porra, é um rio. Que raio que não é fluvial esses Zora, velho? Vocês estão malucos? Cara, dá pra jogar o Wind Waker no Nintendo Wii? Ah, dá. Pela entrada do GameCube. Se você tiver o disco de GameCube. Entendi. Vou arrumar emprestado um disco de GameCube pra jogar. Mas enfim, essa é a minha reclamação. O nome do bagulho é literalmente Zora's River na maioria dos jogos. É um rio. É uma fonte de água de um rio que aí vai encaminhar pro mar aberto. Como que você fala que esses caras estão em água salgada, velho? Ah, amigo, às vezes tem que ficar com a mente mais aberta aí. Licença poética. Licença poética. Então, é isso. Quero muito jogar. Vou jogar em algum momento. Não agora. Talvez não esse ano. Talvez daqui a uns 2, 3 anos. Mas eu vou jogar em algum momento. Talvez quando sair no Nintendo Switch 2 e ele ser retrocompatível. Porque no momento eu estou sem Nintendo Switch. Mas, vamos pro nosso Up Indica. Marcelo, começa aí. Indica alguma coisa. Cara, não preciso nem falar, né? Eu vou indicar o filme Venom, A Última Rodada. Que no momento que tá saindo esse episódio, o filme estreou na semana passada. Só que quando a gente tá gravando, eu já assisti porque eu fui pra cabine de imprensa pra escrever sobre o filme e, pô, eu não tenho palavras, assim. Cara, é chique, né? Esquece. Cardoso, você já assistiu um filme que... Já. Pô, que legal. Imagina que estão subindo os créditos Sei. e você não sabe nem dizer o que foram as últimas 2 horas. Você sai de lá meio atordoado, você não sabe nem falar se você gostou, você não sabe nem falar se era um filme de fato. Evidentemente que o filme é uma tragédia sem precedentes, mas eu acho que tem muita gente que tem esse gosto por experiências únicas, por experiências pitorescas, assim. E, pô, se tem uma coisa que esse filme do Venom entrega é isso. É raro eu consumir, ler, jogar alguma coisa e eu ficar atordoado. Porque normalmente pra isso acontecer a coisa tem que ser muito boa, tem que ser uma obra-prima. E nesse caso foi pro lado oposto, é muito raro. Porque a minha tolerância à trashzeira e à vergonha alheia é altíssima. Eu adoro coisa ruim. E eu meio que tô acostumado a jogar tranqueira, assistir tranqueira e tal. Esse filme do Venom me deixou sem fala, velho. Cara, é muito impressionante. Ô, Marcelo, mas você não acha que é meio antiético você fazer um texto gigante pra explicar algo inexplicável como a existência desse filme ser... É porque, assim, a cultura nerd tá morrendo, né, cara? E esse tipo de filme, ela é o problema. Ela é o que tá matando a cultura nerd. Você acha que é justo você fazer isso? Pode se fuder, velho. Acho que o que eu acho mais incrível, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque eu sei que nossa audiência tá muito ansiosa pra ver esse filme. Com certeza. O que eu acho mais incrível é que esses filmes, eles estabelecem coisas que eles mesmos tacam foda-se depois. Tem uma cena que o Ed Brock tá pegando um voo, eles não podem entrar no avião porque o Ed é um fugitivo. Porque ele é um Venom, né? É. A forma simbionte gruda no avião pelo lado de fora e eles vão voando assim. Sendo que no primeiro filme, tem uma hora que ele tá em cima de um prédio, passa um avião perto e o Venom fica desgraçado, porque som muito alto deixa ele atordoado. É a criptonita dele. Então como que ele tá viajando de avião com o poder ativado, velho? Enfim, assistam o filme. Tem várias coisas assim. Incrível. Você acha que o filme ele tem um problema de dissonância ludonarrativa? Ah, tem. Tem todas as dissonâncias e todas as ludos e todas as narrativas. Tudo ao mesmo tempo, né? Entendi. Tem, inclusive, um detalhe que nem é spoiler, porque está nos primeiros minutos. Vocês assistiram os anteriores? Não. Eu assisti o primeiro, o segundo eu não tanquei. Felizmente eu não assisti nenhum. Vocês viram o Homem-Aranha de Volta pra Casa? Esse sim. Aliás, de Volta pra Casa não. O que tem os 3? Sim. Alguma coisa pra casa também. Vocês lembram que a cena pós-créditos tem o Ed Brock, né? Sim. Sim. E aí você pensa, pô, o Venom da Sony, ele entrou no esquema de multiverso. Então agora ele vai entrar nos filmes da linha principal e
total. O filme começa com ele num bar, na mesma timeline do Homem-Aranha do Tom Holland lá. E em menos de 5 minutos, eles falam, cara, é uma merda isso aqui. Ele volta pro universo onde ele sempre esteve e nada daquilo importa. Caralho. Pô, é maravilhoso, velho. É maravilhoso. Entendi. E você, Tainá, o que você tem pra indicar? Inclusive, uma mini indicação é o pessoal lê a crítica dos Celos desse filme, que saiu lá no Jovem Nerd, e só queria dar o teaser que ele começa a crítica citando o Nietzsche. Então, assim, gente, vamos ler. Eu não entendi por que o Marcelo não tava indicando o negócio. Eu achei que ele fosse fazer esse preâmbulo todo pra poder indicar o próprio texto. Eu nem passou pela minha cabeça. Só pra você ver como esse filme me deixou atordoado. Eu acho que ele tá muito eufórico ainda com o Venom 3. Porra, faz seu alto jabá aí, cara. Aproveita que você é um cara talentoso. Meu jabá é esse, escrevo coisas. Tem como você clicar no nome do autor e ver as outras coisas que ele escreveu no site do Jovem Nerd, Tainá? Tem sim. Ah, então é isso. Procurem o texto do Venom, leiam o texto do Venom, e aí você sobe, clica no meu nominho lá perto do título e tem todas as outras coisas que eu escrevi. Boa. Sucesso. Mas minha indicação principal é o DLC novo do Alan Wake 2. Ainda não comecei a jogar, mas assim, esse episódio vai sair muito pertinho do Halloween, e eu vou passar o meu Halloween, já me programei inteira pra passar o Halloween jogando esse DLC que saiu. Ele é gratuito pra quem já tem o jogo, e ele, enfim, vai mostrar mais coisas misteriosas em Cauldron Lake, e eu sou muito apaixonada por Alan Wake 2, assim, num nível um pouco absurdo. Pra mim, ele continua sendo o GOT do ano passado. Amo Baldur's Gate 3, mas eu acho que Alan Wake 2 é melhor. Eu tô muito animada pra jogar o DLC, e tá casando com o Halloween também, né? Então eu acho que é uma boa indicação pra semana aí, pra todo mundo já terminar o mês bem. Boa. Bom, eu preciso fazer um disclaimer de por que eu vou indicar isso de novo. Pokémon GO. Exato. Eu tô passando por uma fase esquisita da minha vida que eu tô, enfim, tentando resolver coisas da vida adulta que eu ainda não tenho resposta se vai dar certo, se não vai dar certo, mas se der certo eu conto pra vocês aqui. Tô trabalhando pra cacete, então, tipo assim, não tô tendo tempo pra jogar os videogames, tipo, sentar e jogar videogames no console, não sei o que. Meu PlayStation 5, coitado, tá sem ser ligado há meses. Não estou jogando nada no meu computador. Tô numa fase que, tipo, eu não tô jogando porra nenhuma. Tô há meses sem jogar nada. Tentei jogar o Escudeiro Valente, nem terminei. Joguei um pouquinho do Neva, também não consegui me concentrar, porque eu tô numa fase que eu tô ansioso até demais com as coisas que vêm por aí no futuro. Mas, tendo dito isso, eu estou jogando muito Pokémon GO, porque eu consegui encaixar o Pokémon GO na minha rotina. E isso era uma coisa que, tipo, me impedia antes de jogar tanto, porque eu não tinha conseguido ainda encaixar o jogo na minha rotina. E eu acho que o Pokémon GO, ele é um jogo pra isso, tá ligado? Pra você conseguir encaixar na sua rotina. Ah, porra, todo dia eu vou no mercado e faço tal coisa. Aí você coloca ali na sua rotina que quando você for no mercado, você vai jogando Pokémon GO. Ah, todo dia eu tenho que pegar um ônibus em tal lugar. Aí tu vai jogando Pokémon GO. E foi isso que eu fui fazendo e por isso que eu tô jogando tanto. E agora está acontecendo o evento de Halloween do Pokémon GO. E o evento de Halloween, ele tem várias novidades legais. Ele tá dando 3 vezes mais doce do que dá normalmente. Então pra quem joga Pokémon GO aí e vira mais precisa de doce, pra cada Pokémon que você pega, ele tá dando 3 vezes mais de doce. Só que você tem que se inscrever lá no evento. Quando esse episódio for ao ar, esse evento de Halloween já vai estar na parte 2. E aí a parte 2 vai ter só algumas mudanças e tal, mas enfim, tá dando pra jogar, tá dando pra jogar muito, tá dando pra pegar muito Pokémon. Vai ter Batalha Max do Gengar, que vai ser muito legal. E é isso. É só isso que eu tenho pra indicar. E provavelmente vai ser minha indicação nos próximos, sei lá, até o ano que vem eu vou só indicar Pokémon GO, porque é só a única coisa que eu tô fazendo relacionada a videogame é jogar Pokémon GO. Você parou com as cartinhas de Pokémon? Ah, amiga, nem tô abrindo cartinha mais. Cartinha é muito caro. Pokémon GO, pelo menos, tipo assim, tu paga algumas coisas? Paga. Mas é 10 reais aqui, 9 reais ali. Cartinha tu gasta 400, 300, 200, eu não tô abrindo nada. Ah, e às vezes, o que eu tô fazendo é jogar balato no iPad, né? Melhor coisa do mundo. Mas nem é jogo, é alegria, diversão. Muito bonito. Você já tentou jogar o Pikmin Bloom? Não, nunca tentei. Já me chamaram pra jogar, mas nunca tentei jogar. Eu lembro que eu cheguei a baixar, mas é meio esquisito. Não é nenhuma recomendação que eu nunca joguei, mas às vezes dá pra encaixar outros jogos do mesmo gênero, digamos, nessa rotina. Uhum. Eu joguei o do The Witcher, que é no mesmo estilo. É bom? Pô, eu lembro que tinha que... Tipo assim, você tem que andar por aí pra pegar Pokémon, né? Você andava por aí basicamente pra achar monstro e derrotar. Uhum. Mas eu lembro que me enjoei bem rápido, assim. Não me pegou assim tanto. Mas eu lembro que eu cheguei até a sair de carro por aí pra procurar monstro. Mas... Da hora. Mas eu lembro que, assim, acho que foi um surto, assim, de uma semana e meia e logo deu uma cansada, assim. Mas eu joguei logo que foi lançado. Uhum. Não sei em que pé que tá agora, se tem tido evento, mas eu joguei só um pouquinho. Eu acho que o meu lance com Pokémon é que eu gosto muito de Pokémon, tá ligado? Então, tipo assim, dos monstrinhos, gosto muito de colecionar, tenho uma relação afetiva com as 2 primeiras gerações, então é um negócio que é prazeroso pra mim e eu meio que gamifiquei a minha saída na rua, tá ligado? Uhum. Porque eu tava com muita dificuldade de sair de casa e só saía quando precisava trabalhar e aí, tipo, sei lá, não dava uma volta no meu bairro, não fazia nada disso. E Pokémon GO tá sendo um jogo que eu tô usando de desculpa pra poder sair, tá ligado? Tipo, o dia que eu tô trabalhando de casa, eu saio pra jogar Pokémon GO, só pra jogar Pokémon GO. Eu saio,
saio, dou uma volta no parque, dou uma volta no bairro e tal. Então, eu acho que no fim o saldo é positivo, tá ligado? Com certeza. Mágico. Se eu não me engano, tem até uma matéria que diz que faz bem pra saúde, tipo, mentalmente, jogar Pokémon todos os dias. Ah, é? Sim, sim. Eu não lembro exatamente Aí, pra quê. Eu acho que é pra, tipo, ansiedade, essas coisas que meio que todo mundo tem. Mas ajuda, assim, diariamente, mentalmente. É meio que como academia, né? Você também se sente mentalmente bem, assim. E Pokémon GO, segundo alguns estudos, faz o mesmo efeito. E eu acho que eu gosto muito da cultura e da parada de, tipo, o jogo é feito pra você conhecer lugares, tá ligado? Faz parte da experiência você conhecer lugares que você não conhece normalmente. Não é só o Pokémon, não é só o Pokémon que você vai pegar. É também, tipo, conhecer esses lugares, assim. E como eu tô acompanhando muitos criadores de conteúdo de Pokémon GO agora, porque como eu tô completamente viciado, muito do conteúdo deles é um conteúdo de viagem, que é uma coisa que eu amo fazer, e o conteúdo de Pokémon GO ao mesmo tempo. Então, tipo, sei lá, eu vi um cara que ele vai pro Japão sempre jogar, e aí, tipo, o vídeo é sobre ele estar viajando pro Japão pra também jogar Pokémon GO. Pô, indica esses canais aí. Pô, tem o Trainer Tips, que é um gringo que ele vai pro Japão direto. Ele é americano, talvez. E tem um cara que se chama Mystic. Só que aí o Mystic dele é MYSTIC7. Mystic 7. Que ele já foi pra Alaska jogando Pokémon GO, sabe? Tipo assim, tem uma inspira assim, tá ligado? Os caras vão pra um lugar completamente aleatório e aí eles encaixam um Pokémon GO no meio do negócio, sabe? O Trainer Tips é o que mais faz isso, é o que é mais legal, assim. Ele vai pra países minúsculos e fala assim, pô, aqui é o lugar mais remoto do mundo pra jogar Pokémon GO. Ele vai lá e fica jogando, pega o ginásio, mostra como é que é. Bem legal. Eu gosto bastante. Algum é brasileiro? Não sei nem se eu posso falar isso, mas quase todo canal brasileiro, ele é muito focado no... que é o hackeado, né? Ah, sim. Pokémon GO, o cara não sai de casa, ele coloca lá pra jogar pra ele e tal. Eu não encontrei muitos criadores de conteúdo aqui no Brasil que fazem esse tipo de conteúdo presencial e que eles viajam pra jogar. Não encontrei. Os gringos têm mais essa pegada. Você achou seu nicho, investe. É, exato. Vou investir sim. Vou pagar uma viagem pro Japão pra jogar Pokémon GO. Não, pô, vai pro Ibirapuera. Assim. Eu já fui pro Ibirapuera algumas vezes pra jogar Pokémon GO, é mó legal. E eu ia perguntar isso, já foi em algum evento desses, assim, de raid com outras pessoas e tal? Já. Eu já fui em vários eventos presenciais no Ibirapuera, porque o Ibirapuera é o lugar que tem mais Pokéstops e mais ginásios no Brasil, concentrados em um lugar só. Legal. E lá, a própria Niantic, tipo, coloca vários ginásios patrocinados pela própria Niantic lá. Então você entra no ginásio e tá lá, tipo, compra o ingresso por não sei o quê. E aí, o que eles fazem? Eles deixam lurando o Pokéstop lá quase 24 horas por dia. Principalmente quando o parque tá aberto, né? Porque o parque fecha, eu acho. Isso aqui. Eu acho que fecha. Então, tipo assim, durante o momento que o parque tá aberto, principalmente final de semana, tipo, a parada tá sem freio lá, assim. Tem muita gente jogando, tem Pokéstop lurado o tempo inteiro. Todas as redes tem gente, porque esse é um dos problemas do jogo, né? Tipo assim, sei lá, tu tá andando aqui pelo meu bairro, você encontra uma rede de Giratina, é que tá rolando agora, que é uma rede super difícil que não dá pra você fazer sozinho. Não tem ninguém na rede pra você jogar juntos, tá ligado? Você entra sozinho. Aí não tem como você ganhar, tá ligado? Enfim, é isso. Pokémon GO é da hora. Muito bonito. Maneiro. Vale a pena jogar Pokémon GO em 2024? Vale. Ó, esse Trainer Tips eu vou mandar pra vocês. Ele fez uma Eurotrip jogando Pokémon GO. Foi mó legal. Eu sempre tive vontade de começar no Pokémon GO, mas... sei lá, eu nunca, tipo, dei realmente uma chance, assim. Eu lembro que quando lançou no Brasil, o meu celular, ele não tinha, acho que, sistema de AR, de realidade aumentada, né? Então ele, tipo, não tinha graça você pegar, porque era naquele fundo de mato, e não era, tipo, sabe, não era na minha cama, assim, não era no meu quarto, não era no lugar que eu tava. E aí eu lembro que isso, pra mim, tirou um pouco a pira, assim, e aí eu não joguei na época que chegou no Brasil. Aí passou alguns anos e tal, vi muita gente, amigo, que ainda jogava, e até pensei em começar a jogar. Eu fico, pô, mas todo mundo já tá tão avançado, sabe? Todo mundo já tem tanto Pokémon, tanta coisa, e eu vou começar, tipo, do zero. Aí meio que essa mentalidade nunca me fez começar hoje em dia, assim. Tipo assim, eu comecei em 2016 a jogar, mas eu nunca fiquei muito tempo jogando, como eu tô agora. Nunca levei a sério e tal. Até porque, tipo assim, eu vivia no Rio, o Rio sempre foi muito perigoso, então andar com o celular na mão era, tipo, inviável. E até hoje é um pouco, assim, mas hoje você tem maneiras de jogar que você não precisa ficar com o celular na mão o tempo inteiro, sabe? Tipo, você pode comprar a Pokébola lá, que faz automático as coisas e tal. Mas enfim, eu acho que o lance é, tipo assim, quero começar a jogar hoje. Super dá, cara. Porque, tipo, toda hora tem raid. Tipo assim, o jogo não é focado em PVP. Tem o PVP, e é legal jogar o PVP, mas você pode ser só um colecionista e querer só, tipo, colecionar Pokémon, colecionar Shine. E é maneiro, cara. Eu acho que é legal. Eu mal jogo PVP. Mas vamos supor que eu perdi, sei lá, eu perdi a época dos Pokémons de Sinnoh ou de Johto. Tem como conseguir eles ainda? Tem. Todos estão disponíveis, só que você, tipo assim, sei lá, tem os lendários, por exemplo. Os lendários, eles ficam variando semana a semana ou mês a mês em qual lendário que vai estar na rede. Tipo, agora tá o Giratina. O Giratina já tinha aparecido antes no Pokémon GO, tá ligado? Entendi. Daí eles vão
rotacionando, então se você quiser pegar lendário, as redes é a melhor maneira, só que ela vai rotacionando. E Pokémon mesmo, no mundo, na área selvagem, como eles dizem, tem todos, mano. Só que aí tem uma coisa legal, né? Tipo assim, Pokémon aquático, ele vai aparecer se você tiver em cidade de praia. Por exemplo, aqui em São Paulo aparece muito Pokémon sombrio e muito Pokémon dark. Por quê? Porque é mais cidade, tem toda aquela coisa. Quando eu fui viajar agora pra região dos lagos no Rio, tinha Pokémon aquático pra caramba. Porque o jogo, ele quer que você faça isso, assim, ele quer que seja uma experiência de tipo, pô, eu tenho muito isso. Por exemplo, lá no Japão, eu peguei todos os iniciais da primeira geração. Tipo, o Pikachu, que não é inicial, mas enfim. Pikachu, Charmander, Squirtle e Bulbasauro. Tipo, eles são fraquíssimos pro PVP, no nível que eles estão lá, nos IVs que eles estão. Mas eu guardei porque pra mim é uma memória muito legal ter os iniciais do Japão, que eu peguei no Japão, sabendo que eu tava lá no Japão pegando esses iniciais, sabe? E o jogo, ele mostra onde você pegou os Pokémons. Então, tipo assim, você bota ali na busca, tá lá. É, que você pegou aquele Pokémon no horário tal, no lugar tal. Os Pokémons que eu peguei no Grand Canyon, eu também salvei, porque pra mim era uma lembrança legal. É como se fosse um souvenir daquele lugar que eu fui, tá ligado? Faz sentido isso? Sim, sim. E eu acho que essa que é a parte legal do jogo, assim. É, o imã de geladeira, basicamente. Exato, exatamente. Ok. Acho que é o segundo ou terceiro episódio que eu vou terminar a gravação com vontade de jogar essa merda. Aí eu vou jogar 2 dias e vou parar. Mas que raiva do Cardoso. É, então, eu não ia falar nada, mas eu literalmente instalei agora o Pokémon GO. Acho que eu vou dar uma testada. Vamos! Me adiciona, amiga. Eu vou mandar meu código. O Marcelos não me adicionou até hoje. Incrível isso, mas eu vou mandar meu código lá, você me adiciona. Beleza. Eu mando presente pra você todo dia, amiga. Beleza, beleza. Vou começar a jogar. Vamos ver como é que vai ser. É muito legal. Então fechou, acho que é isso, né, gente? Falei até mais do que eu queria. Eu queria só indicar o evento, eu acabei falando pra caramba. É sobre isso. Então acho que é isso, né, gente? Fechou? Fechou. Quintou. Então vamos nessa, então. Mentira, não é quinta, é quarta. Não, hoje é quinta. Não, mas vai sair na quarta. Ah, sim. É, quartou para quem tá ouvindo aí. Então é isso, galera. Valeu, um abraço e até semana que vem. Hashtag volta Dan, se vocês quiserem que o Dan volte. É, se parar os vazamentos... Se não quiser, então sai Dan. Se parar os vazamentos da Nintendo, da Game Freak, talvez ele volte. É verdade. Forte abraço, gente. Até. Até... Valeu. Tchau. Eu tinha alguma coisa pra falar com o Zabuzeta e eu esqueci. Coitado, vai ficar eternamente na curiosidade agora. Ah, acho que eu ia pedir o original da minha montagem batendo continência. Depois eu faço isso. Por quê? Só por curiosidade, assim. Pro meu acervo pessoal. Vai que eu preciso dela em algum thumb, alguma coisa. Entendi. O acervo pessoal dos Acho celos. muito curioso. Meu acervo. Sim, eu ia falar isso. Eu posso dizer que eu já contribuí pra esse acervo. Então eu fico muito feliz. Ah, é? Com o quê? Com o vídeo do Sarau lá do Astário. Ah, Sarah Astário. Todo Sim. tipo de idiotice na internet que tem a ver com videogame, eu gosto de ter à disposição. Você tem um museu do Marcelo Vinícius? É tipo isso. Maravilhoso.